Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Foi realizada em São Luís, no período de 26 a 30 de agosto, a terceira Semana Nacional de Execução Trabalhista, uma ação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O Tribunal Superior do Trabalho e todos os 24 TRTs do Brasil participaram da campanha que visou a solução de ações trabalhistas de forma intensiva. O objetivo foi o de aumentar em 15% o quantitativo de execuções encerradas em comparação ao ano de 2011. E para falar um pouco mais sobre este assunto, o Rádio Opinião de hoje está recebendo o juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de São Luís, Paulo Montalverne Frota. Bom dia, juiz. Seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Bom dia. Qual é o intuito de ser realizada anualmente esta Semana Nacional de Execução Trabalhista? Isso é uma campanha que o CNJ já vem setando há algum tempo, já estamos no terceiro ano. Na verdade, muitas das ações que tramitam na Justiça do Trabalho, elas são sentenciadas e são solucionadas, pelo menos no primeiro momento, através de acordo, mas os devedores que ajustam pagar nesses acordos ou que são condenados, resistem em efetivar o pagamento. Então, nós temos uma pendência muito grande, um número muito grande de ações que, embora julgadas e embora já com acordos homologados, não são pagas. E aí, o que acontece? Para não ficar naquela de ganhar e não levar, o trabalhador tem a sentença favorável, às vezes favorável em parte, ou ajustou com o empregador, mas não recebeu. Nesse momento, durante essa semana, todos os esforços dos juízes trabalhistas foi no sentido de resolver ao máximo os processos que estavam com essas pendências. Evidentemente que não foram todos os processos, porque o número é muito elevado. Nós temos cerca de 45 mil execuções pendentes. Então, os processos nos quais os credores pleitearam a inclusão em pauta de audiência, ou mesmo processos que nós juízes, tínhamos apreendido bens, esses processos foram colocados em pauta na semana para que se resolvesse, que se desse efetivamente o direito que foi reconhecido. Já dá para medir os resultados dessa semana? Bem, em regra, o resultado que vinha acontecendo era em torno de solucionar 40% a 45% dos processos que entram nas pautas. Em muitos casos, os devedores não são localizados ou não comparecem. Ou seja, os processos são incluídos na pauta da audiência, a notificação é expedida, chamando esses devedores e eles não comparecem. Então, tirando a parte dos que não comparecem, o resultado é em torno de 45%. Quais tipos de dívidas são aceitas para a realização de acordos por meio da execução? Bem, na verdade, a execução é a fase do processo em que... Já foi feito o acordo, né? Já foi feito o acordo, ou não foi totalmente cumprido, ou ainda falta cumprir alguma parte, ou não houve acordo e houve decisão judicial e essa decisão não foi cumprida. Há uma resistência muito maior no cumprimento das decisões judiciais do que nos processos em que há celebração de acordo. A execução, que hoje se chama de execução, assim, com nomenclatura mais encurtada, na verdade é a execução forçada. É quando o devedor não se digna a pagar, a cumprir o que foi determinado, e aí o juiz usa a força do Estado juiz no sentido de fazer com que o que foi reconhecido na sentença ou que está combinado no acordo seja pago. Então, o juiz, na fase de execução, o juiz usa os meios que tem no sentido de apreender bens do devedor, transformar aqueles bens em dinheiro e aí entregar a prestação jurisdicional, ou seja, fazer com que aquele valor que foi reconhecido em favor do empregado seja efetivamente pago. Isso é o procedimento, em síntese, do procedimento de execução. Esses processos que se encontram nessa fase são os processos que entraram na semana, quando houve solicitação de qualquer das partes para resolver. O Rádio Opinião de hoje está recebendo o juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de São Luís, Paulo Montalverne Frota, que está falando sobre execução trabalhista, o tema da Semana Nacional de Execução Trabalhista, que aconteceu na semana passada. Quantos processos, mais ou menos, atualmente tramitam sobre questões trabalhistas no Maranhão? São vários. Só para você ter uma ideia, de execução, com execução pendente, nós temos 45 mil. No Brasil, o TST contabilizou em torno de 2.800.000 processos que estão na fase de execução, ou seja, são processos que tiveram decisão, seja decisão da Justiça,
através de sentença, ou seja, resolução mediante conciliação e, não obstante, não foram cumpridas essas decisões. Ou seja, quando se diz que a justiça tarda, o julgamento não tarda. A resolução, através da sentença, vamos dizer assim, seria uma primeira resolução, porque define quem tem direito e quem não tem direito. Essa parte é rápida. O que demora efetivamente é fazer com que aquele que foi vencido na demanda venha a cumprir o que foi determinado. Muitas vezes, principalmente no estado pobre como o nosso, muitas vezes o empregador faliu, encerrou as atividades, foi embora, não se encontra mais por aqui. O juiz tem todo o mecanismo de encontrar, consulta a base de dados da Receita Federal, vai ao Banco Central, consulta patrimônio através de cartórios, enfim, procura o Renajude, o Bacenjude, o Infojude, que são ferramentas que você acessa a base de dados do Denatran, na procura de bens dos devedores para fazer com que o que foi decidido seja efetivamente cumprido e o trabalhador receba o que é de direito. Mas muitas vezes nós não encontramos nada. E esses processos, eles vão ficar parados, porque se eu me encontro diante de um devedor que não tem patrimônio, como eu vou fazer com que ele pague? Não tem como. Então, o índice é muito elevado. Infelizmente, eu posso dizer que de cada 10 ações que tramitam na Justiça, pelo menos 4 ou 5 não são recebidas. Mas isso não depende da Justiça. E muitas das vezes, na maioria das vezes, diria, são ações contra devedores que não têm meios para pagar. Não tem como pagar. Então, ações nós temos várias tramitando. Em média, nós aqui na capital, nós recebemos 2.000 por ano. Posso dizer que, em média, uma vara da capital tem 7.000 processos tramitando. Os processos entram em pauta de audiência, são resolvidos, quando não, com uma audiência só, às vezes com 2 audiências, se for mais complexo. Sai a sentença, aí recursos e execução, isso é que faz com que a decisão demore a ser cumprida. Quais são as situações mais comuns que levam o trabalhador a procurar a justiça? A maior parte das ações é ações em que a rescisão não é paga, né? Nós temos casos de busca de anotação de carteira de trabalho, ou seja, o contrato não foi registrado, mas normalmente esse pedido sozinho é muito raro. Ele vem sempre acompanhado com débitos de rescisão ou então férias que não são pagas, 13º que não são pagos. Agora, ultimamente, nós temos muitos casos em que o trabalhador atuou como empregado de uma terceirizada e a terceirizada encerra as atividades, não tem patrimônio, não paga, e aí nós vamos procurar receber do tomador do serviço, aquele que terceirizou o serviço. Eu até digo que a mesa de audiência, que antigamente era mais curta, devia ser maior, porque antigamente ficava de um lado o trabalhador com o advogado, do outro lado o empregador com o advogado. Agora, do outro lado, tem sempre 2, 3 cadeiras, porque precisa o terceirizado, que é o empregado, a empresa de terceirização e o que contrata. Então, precisa sempre mais lugares para caber esse povo todo, porque no lado reclamado, na parte passiva da ação, sempre figura 1, 2 ou 3. Então, nós temos muito caso desse tipo. E acidente de trabalho também vem acontecendo, pedidos de indenização por dano moral e dano material, tem sempre. O Conselho Nacional de Justiça ou os tribunais do trabalho, eles têm algum tipo de campanha de conscientização para o empregador, para o patrão, ou seja, para que ele cumpra todas as obrigações trabalhistas para evitar chegar ao ponto de ter processos e chegar à justiça propriamente dita? Sim, desde a criação do CNJ até cá, essas campanhas acontecem com muita insistência até. Durante o ano nós temos a Semana da Execução, que é essa que nós vivenciamos há pouco, em que se procura conciliar processos, mas também ações outras de execução. Os juízes trabalham na busca de penhora de bens, consultas à base de dados, como eu falei, de bancos, de Denatran, enfim, para que resolva essas ações. Mas nós temos em dezembro a Semana da Conciliação, nós temos o site do TST, sempre com campanhas no sentido de fazer com que os empregadores paguem os seus débitos. Então, a campanha vem acontecendo sempre. O problema é que nós temos, infelizmente, uma resistência muito grande dos nossos empregadores no sentido de pagar os débitos trabalhistas. É comum nós encontrarmos em audiência, buscando convencer o empresário ao pagamento, até de um acordo, que é parte do que poderá ser a condenação, e eles dizem que não tem condição de pagar o empregado porque tem muitos débitos a pagar, fornecedores. Eles parece que não consideram que o débito para com o trabalhador seja algo que deva ser quitado, ou pelo menos fique em último lugar na relação de débitos que ele tem para quitar. Quer dizer, nós precisamos mudar essa maneira de encarar as coisas. O trabalhador precisa ser o primeiro a ser pago, porque ele depende de receber o crédito dele para viver. Bom, a Rádio Opinião de hoje recebeu o juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de São Luís,
Paulo Montalverne Frota, que nos deu mais detalhes sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista e também a situação geral dos processos trabalhistas no Maranhão. Queria agradecer a presença do juiz e você fica à vontade para as suas considerações finais. Nós agradecemos, em nome da Justiça do Trabalho, eu agradeço a oportunidade de fazer com que a sociedade tenha conhecimento da nossa atuação e da nossa busca incessante no sentido de fazer justiça. Você confere essa e outras edições do Rádio Opinião no canal youtube.com/Rádio Universidade FM. O Rádio Opinião volta amanhã.